partir de agora, você fica com Café com Letras. Livros interessantes com assuntos provocantes. Com Mário Divo. Rádio Cloud Coaching. Começa agora mais um Café com Letras. Eu sou Mário Divo, sempre trazendo aqui algum assunto interessante relacionado com livro, literatura, publicação e assim por diante. Bom, eu quero me inspirar em um artigo publicado há cerca de um ano de um colunista da Folha de São Paulo, da plataforma UOL, Julian Fuchs. O título da matéria que ele publicou, A Nova Morte do Autor, substituído agora pelo cérebro eletrônico. Bom, qual é a abordagem que o Julian Fuchs faz? Muitas vezes, a gente quando fala em morte, o escritor fala em morte, está muito associado a definhar do corpo, a perder a capacidade mental de escrever, de criar, mas no artigo, a morte a que ele se refere é uma morte que está associada à ameaça concreta de que as máquinas com inteligência artificial venham a realizar o trabalho de escrita com romances, poemas, crônicas, muito melhor do que os escritores conseguem fazer hoje. É claro que o Julian Fuchs desenvolve muito bem esse conteúdo e ele vai, através de um texto muito bem elaborado, ele vai tentando mostrar que existem aqueles que não acreditam nisso, existem aqueles que não estão ligando muito para isso, mas que essa morte literal, ela parece ser realmente uma realidade. Ele mesmo acha que em pouco tempo os computadores poderão escrever coisas bem consideráveis, textos muito interessantes, e cada vez o ser humano, o escritor humano, ele vai ter dificuldades, por mais que ele queira se esforçar, em escrever com as mesmas capacidades e competências da máquina. Volto a dizer, Julian Fuchs, escrevendo tudo isso no artigo, ele diz o seguinte, que no texto, precisão, rigor, lógica, razão, a máquina vai saber trabalhar com isso. A máquina vai saber entregar alguma coisa que o ser humano depende de muito esforço para conseguir. Mas qual é a conclusão que ele chega no final? Se hoje a máquina já vence o homem no xadrez, numa batalha literária também não vai ser difícil a máquina vencer. Porém, o ser humano, o escritor, ele pode até sentir que a máquina escreve melhor, com mais rigor, com mais domínio, muitas vezes, de uma ideia, mas o ser humano saberá identificar temas sobre os quais ele pode escrever, muitas vezes até sobre o seu fracasso perante a máquina, e ele vai conseguir superar esse medo da morte literal, que agora ele pode estar pensando que existe, mas ele vai estar vivo, com o corpo intacto, com a capacidade de ainda criar histórias vitoriosas. Muitas vezes até a história do sujeito que fracassou perante a máquina, que o escritor vai poder traduzir num texto interessante, vai ser muito mais legal do que a história que a máquina pode criar, sempre usando o rigor, sempre usando aquele mesmo tipo de critério que sempre a máquina é competente para fazer. Esse foi o Café com Letras de hoje. Fica um abraço a todos vocês e até a semana que vem. Final do Café com Letras. Livros interessantes com assuntos provocantes. Com Mário Divo. Rádio Cloud Coaching. Café com Letras. Livros interessantes com assuntos provocantes. Com Mário Divo. Sempre às terças-feiras, às 10h30 da manhã, com reprise na quarta às 13h30
e na quinta, às 17h30, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe o nosso aplicativo na Google Store.